Agora, no São Francisco News. Ocorrências do Corpo de Bombeiros. Os principais registros das últimas 24 horas. E agora chamando o Sargento José, lá do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Goiás, que nos informa as notícias mais importantes do plantão nessas últimas 24 horas. Bom dia, Sargento José. Bom dia, meu amigo Nilton Rodrigues, bom dia a você, caríssimo ouvinte do programa Francisco News. No plantão deste último final de semana foram atendidas pelo Corpo de Bombeiros Militar aqui em Anápolis um total de 60 ocorrências, uma média de 20 ocorrências por plantão desde sexta-feira, das quais relataremos duas. A primeira foi de natureza agressão física, ocorrida por volta das 8 horas e 58 minutos, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a rodovia GO 222, aquela rodovia que vai para Nerópolis, em uma quadra de esportes, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima que, segundo informações repassadas por moradores ali próximos, havia sido atingida por outra pessoa durante uma via de fato, ou seja, houve uma briga em que golpes de facão feriram gravemente essa vítima na cabeça, nos braços e nas mãos. Olha só que cena grotesca, meus caros ouvintes do programa São Francisco News. O SAMU também foi acionado para atender esse chamado, porém ao chegarmos no local, outras pessoas já haviam transportado essa vítima para o hospital. Segunda ocorrência foi de natureza queda de altura, ocorrida por volta das 10 horas e 51 minutos, onde a guarnição de resgate deslocou-se até a Avenida Brasil, ali nas imediações do bairro de Lourdes, para prestar atendimento pré-hospitalar em uma vítima de queda de telhado, que encontrava-se consciente, orientada, queixando dores diversas, contudo respirando normalmente e sem sinal de fratura. Ela teve muita sorte, pois é comum em acidentes de queda de telhado a pessoa se ferir gravemente. Após prestados todos os socorros pré-hospitalares, foi transportada pela equipe do SAMU, que nos apoiou também nesse chamado. E aproveitando o contexto dessa última ocorrência, para a dica de segurança, e como estamos pré-iniciando aí o período chuvoso, vimos que algumas chuvas até já caíram nos últimos dias, graças a Deus. Com isso é preciso conferirmos como estão calhas e dutos que irão drenar essas precipitações hídricas. Se estão entupidas, acumulando água para a proliferação do mosquito da dengue, entre outros problemas. É preciso fazer essa manutenção, mas com cuidado e uso de equipamentos de segurança para trabalhar em ambiente elevado, como capacetes, calçados adequados, luvas de proteção e, claro, uma boa escada, né? São detalhes simples como esses que evitam quedas e possíveis ferimentos. Finaliza este breve relato lembrando que o Corpo de Bombeiros Militar encontra-se à disposição de toda a população pelo telefone de emergência 193 e também aqui em Anápolis através do nosso WhatsApp, que é o 999930193. A todos, grande abraço, ótima semana que se inicia com as bênçãos de Deus. Exatamente, são dicas importantes aí do Sargento José. Muito obrigado por essas informações aqui no São Francisco News. Sargento José, bom trabalho e desejamos que tenhamos menos ocorrências, 60 ocorrências no Corpo de Bombeiros nesse final de semana. Mas sabemos da competência e agradecemos pela participação no São Francisco News. Destaques das ocorrências policiais. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia. São 6 horas e 52 minutos, sempre lembrando que as ocorrências policiais, elas têm um oferecimento da Universal Ferragista, agora em novo endereço ali na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, antiga Pizza Z. Bom, vamos destacar aqui as ocorrências mais importantes deste final de semana, registradas aqui em Anápolis, e ao final eu tenho certeza que vai ficar sempre aquele saldo. Não é o que nós sempre gostamos de relatar, que sejam problemas envolvendo a polícia, mas nós sempre destacamos: mantenha uma vida tranquila, sem exageros, para que você não seja notícia, né? Não só na segunda-feira, mas não seja notícia em dia nenhum da semana. Bom, jovem que fazia pichação em praça de Anápolis, ele é preso pela Polícia Militar. A Polícia Militar, ela foi acionada na tarde do último sábado, no dia 2, após denúncias de que o indivíduo estava pichando uma praça de esportes no bairro Campos Elíseos, em Anápolis.
Próximo da praça, os policiais visualizaram o indivíduo com as mesmas características repassadas e realizaram então a abordagem. Dentro da mochila, que estava com um jovem de 18 anos, foi encontrado 2 latas de spray nas cores cinza e vermelha, as mesmas usadas para pichar palavras em referência à torcida organizada na praça do bairro. Em entrevista com o jovem, ele confirmou ter feito as pichações, sendo encaminhado para a Central de Flagrantes de Anápolis. A gente tem que chamar a atenção desse jovem, 18 anos, mas poderia usar toda essa capacidade que ele tem para, quem sabe, desenvolver na arte da pintura, na arte da decoração, porque dessa forma ele não cometeria nenhum problema e não estaria aqui nesta segunda-feira nas ocorrências policiais do São Francisco News. Uma notícia importante. Foi identificado o motociclista que morreu em grave acidente na GO 330, no bairro Industrial Municalisto, em Anápolis. O nome de Rafael Bueno da Silva, de 35 anos. A vítima, que morreu em um grave acidente na noite do último sábado, dia 2, na GO 330, no bairro Industrial Municalista, aqui em Anápolis, no trevo sentido Gameleira de Goiás. As primeiras informações são de que a vítima pode ter caído sozinho, vindo a óbito no local. Essa, inclusive, chamou uma certa perplexidade o acidente e que vitimou esse jovem sim, 35 anos, é justamente o fato da possibilidade de ter sido uma queda, não um acidente envolvendo outro veículo. Então, as primeiras informações, os primeiros levantamentos da polícia podem indicar que ele acidentou-se sozinho. Infelizmente, ele perdeu a vida. Quadrilha que furtou diversos produtos em loja de Anápolis, ela é presa no DF. Preste atenção nessa ocorrência. No último sábado, uma operação policial, ela resultou na detenção de 2 mulheres e um homem acusados de envolvimento em uma série de furtos em uma loja na cidade de Anápolis, além de outros estabelecimentos no Distrito Federal. As autoridades tomaram conhecimento do incidente quando receberam informações sobre os suspeitos, possivelmente fugindo em direção ao Distrito Federal. Os policiais do Grupo Tático Motociclista, o GTM, eles avistaram um veículo Nissan Frontier que era suspeito de ter participado do crime transitando pela região. Com o apoio dos policiais do Batalhão de Aviação Operacional, o BAVOP, os ocupantes do veículo foram interceptados e submetidos a uma abordagem. Então, esse fato, ele chamou a ocorrência justamente por isso. No interior do veículo foram encontrados diversos produtos de diferentes utilidades. As 2 mulheres e o homem, todos residentes do Distrito Federal, foram conduzidos à delegacia local para o registro da ocorrência. É importante ressaltar que os 3 detidos, eles possuem extensos registros criminais, com uma das mulheres acumulando mais de 20 passagens pelo sistema de justiça, enquanto a outra pessoa havia sido liberada da prisão na semana anterior após cumprir uma pena de 1 ano e 8 meses por envolvimento com tráfico de drogas. Ficou 1 semana fora da cadeia, retorna agora e pelo jeito deve passar um bom tempo afastada do convívio social. Homem ferido a golpes de facão após discussão com vizinho em Anápolis está em estado grave. A polícia militar, ela foi acionada nesta manhã de ontem, na manhã deste domingo, para atender uma ocorrência onde um homem estava gravemente ferido em uma residência na GO 222, no bairro Parque das Nações, em Anápolis. Uma testemunha relatou que estava no interior de seu comércio quando ouviu uma discussão entre os vizinhos. Quando saiu na porta, ele se deparou com gritos da vítima, identificada pelo nome de Giliar Martins da Silva, de 41 anos, que estava com vários ferimentos pelo corpo. A vítima foi socorrida por uma unidade do Corpo de Bombeiros com traumatismo craniano e corte grave na mão, sendo encaminhado para o Hospital Estadual de Anápolis, Dr. Henrique Santilo, o famoso EANA. Devido aos ferimentos, a vítima precisou amputar uma das mãos. Lamentavelmente, mais um crime de violência que nós sempre abordamos aqui no São Francisco News,
deplorável, que tem que ser combatida, em que os suspeitos devem ser investigados, os investigados, quando culpados, devem ser penalizados duramente, porque a violência contra a mulher, principalmente, ela não deve ocorrer, e principalmente quando acontece entre pessoas, né, que deveriam ter um convívio, não só entre homem e mulher, mas a violência, no caso, os gritos da vítima aqui, né, de nome Giliar Martins da Silva, de 41 anos, ele com ferimentos por todo o corpo e infelizmente perdeu a mão. A gente tem noticiado muito violência contra a mulher, mas ela não existe só entre homens e mulheres, não, porque a gente tem percebido que algumas vias de fato que envolvem pessoas em diversas situações, elas têm lamentavelmente ocasionado muitas tragédias. Olha, são 6 horas e 59 minutos. Nós vamos caminhar para o intervalo comercial. Daqui a pouco a gente volta na sequência das ocorrências policiais, porque a gente tem alguns destaques importantes. O homem é baleado na Avenida Pedro Ludovico após estacionar veículo. Teve também vias de fato, falamos agora há pouco, vias de fato no Jardim Progresso, né? Genro de ex-prefeito esfaqueado durante briga familiar, estado grave lá no EANA também. Então, essas informações aqui, daqui a pouco a gente vai complementar no nosso programa para que você se mantenha sempre muito bem informado no São Francisco News. 6 horas e 59 minutos, sempre informando. As ocorrências policiais, elas são um oferecimento de Universal Ferragista, agora em novo endereço na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, antiga Pizza Z. Olha, dando sequência às informações que já tínhamos destacado no início do programa. Genro de ex-prefeito é esfaqueado durante briga familiar e está em estado grave no EANA. 5 dias após ter sido vítima de uma tentativa de homicídio em Goianápolis, Leandro Rodrigues Leal, de 44 anos, segue internado em estado grave no Hospital Estadual de Anápolis. O crime ocorreu na última terça-feira, dia 29, quando a vítima ela se desentendeu com o sogro, que é ex-prefeito e empresário no município, e com o enteado dele por causa de um caminhão. Esse enteado, no calor da discussão, teria entrado em uma caminhonete, pegou um facão e então partiu para cima de Leandro. A vítima foi atingida na região do abdômen e logo em seguida o suspeito fugiu com o padrasto, antigo autoridade máxima naquele município. Foi a própria filha do ex-prefeito e esposa da vítima quem teria acionado a ajuda, e no local a polícia militar recolheu a arma utilizada para cometer o crime. Destaque também que a CPE Anápolis, ela localiza um veículo que estava alocado e seria vendido a terceiros na tentativa de golpe. A equipe da CPE Anápolis, após receber informações sobre um veículo Volkswagen Gol que havia sido locado e que constava como não devolvido, passou a patrulhar a tentativa de localizá-lo. O veículo foi encontrado sob a condução de um homem que, ao ser abordado, alegou que devolveria o veículo no mesmo dia. Porém, durante a entrevista, foi constatado que o condutor não possuía a pretensão de devolver o veículo, que a real intenção era de vendê-lo como se fosse de sua propriedade. Aqui corrigindo, a intenção dele, no caso com esse veículo alugado, era na verdade de vender como se fosse seu. O veículo tomado por apropriação indébita foi devolvido ao proprietário. Com muita preocupação nós destacamos isso. Então, você fica atento para não ser notícia, né, aqui no São Francisco News, em face justamente dessas ocorrências policiais. A gente destaca sempre que é muito melhor ter equilíbrio, não dirija embriagado, procure manter uma certa distância daquelas situações que possam comprometê-lo e, acima de tudo, entenda que a lei vai estar do seu lado. Ela vai estar sempre com você, principalmente se você realmente estiver fazendo a coisa certa. Então, por isso, nós destacamos e fechamos assim as nossas ocorrências policiais desta segunda-feira, sempre lembrando, né, que Jonathan Cavalcante estará de volta daqui a 15 dias. E nós aqui estaremos trazendo para você muitas informações das ocorrências policiais, sempre lembrando que as ocorrências policiais, elas têm um oferecimento da Universal Ferragista, agora em novo endereço, na Praça Cônego Trindade, na Vila Góes, antiga Pizza Z. São 7 horas e 7 minutos. Se virou caso de polícia, na São Francisco vira notícia.